Checkmate está de volta e hoje contamos com a presença do juiz Carlos Alberto Correia de Almeida Oliveira, que está falando sobre as leis que envolvem a questão da redução da maioridade penal. Em maio, o governador Geraldo Alckmin apresentou o projeto no Congresso Nacional propondo o aumento da pena para o menor infrator de 3 anos para 8 anos. De acordo com esse projeto, a idade máxima passaria dos 21 anos para 26 anos. Na sua opinião, a Fundação Casa está preparada para ficar com esses internos por mais tempo? A Fundação Casa precisa ser reestruturada, porque nós não podemos manter um jovem adulto com 22, 23 anos de idade, juntamente com um garoto de 14 anos de idade. Eu entendo que nós temos que separar e criarmos um tipo, dentro da estrutura da Fundação Casa, termos uma estrutura à parte para esses jovens entre os 17 e os 20 e poucos anos, que seria o projeto do governador Alckmin. Eu acho que nós precisaríamos criar essa estrutura. Nós não teríamos hoje essa estrutura pronta, ela precisa ser revista, mas eu ainda entendo que o melhor seria dentro de uma estrutura de uma Fundação Casa ligada a uma Secretaria de Justiça e não ligada a uma Secretaria de Assuntos Penitenciários. A visão, o objetivo é diferente. Na verdade, nós não estamos tratando com penas, nós estamos tratando com medidas socioeducativas. Embora as pessoas tenham uma visão muito equivocada da Fundação Casa, elas acham que essas pessoas ficam ali em verdadeiras colônias de férias. Não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. Em alguns estados, inclusive, são muito parecidas até com presídios. Então, nós temos que entender que a ameaça dos jovens infratores, essa questão não vai diminuir e não vai se resolver colocando-os na cadeia. E também não adianta nós passarmos o problema para o sistema penitenciário. Nós temos que tratar, sim, dentro da ideia de Fundação Casa, onde há uma estrutura que, mesmo não sendo perfeita, busca melhorar esse indivíduo. Esse projeto do governador Alckmin também aborda os casos de pessoas que possuem doenças psiquiátricas e pede que, em casos excepcionais, se é diagnosticada a doença mental, o juiz possa extinguir a medida socioeducativa e determinar o tratamento ambulatorial ou a internação compulsória por prazo indeterminado. Isso já não é o que está sendo feito pela unidade experimental de saúde? Nós temos um problema sério envolvendo pessoas com problemas mentais. E aí não é um problema só de menores. Há alguns meses atrás, na Avenida Paulista, nós tivemos um indivíduo, morador de rua, que, próximo ali do Trianon, levantou de repente e esfaqueou 2 pessoas. Então, esse problema de pessoas abandonadas nas ruas, sejam eles menores ou sejam eles maiores, com problemas mentais, é uma situação crônica que nós temos no Estado hoje. Inclusive, se nós passarmos pela Praça da Sé hoje, nós vamos verificar que a Praça da Sé está tomada por esses espectros urbanos, que são verdadeiros zumbis, que ficam andando de um lado para o outro, por problemas mentais, por problemas em razão da farmacodependência, e eu não vejo ninguém fazendo nada de efetivo com essas pessoas. Hoje, com essa ideia nossa de falsa democracia, da liberdade, o laissez-faire, laissez-passer, nós chegamos a um ponto de abandono do Estado. Antigamente, quando eu tinha meus 10 anos de idade, nós tínhamos a certeza que se estivéssemos na rua após as 10 horas da noite e a polícia nos visse, nós seríamos levados para a delegacia de polícia e nossos pais seriam chamados. Hoje, eu passo nas ruas e vejo jovens de 5, 6 anos de idade abandonados, ninguém faz nada. Bom, eu pergunto, quem tem que fazer alguma coisa? Porque todo mundo diz que não é problema seu, tem que ser problema de alguém. Então essa questão de simplesmente esperar o jovem se tornar um infrator, ou melhor, esperar a infração penal ocorrer, para depois nós pensarmos em abrigamento, em tratamento,
É uma falácia que nós estamos vivendo. Eu entendo que nós temos que ter uma política de Estado, que nós não temos nessa questão de segurança pública, uma política de Estado, e nós temos que ter medidas efetivas preventivas. O nosso direito é reativo. O que é um direito reativo? Nós esperamos acontecer o pior para aí tomarmos alguma medida mais adequada. E a questão da diminuição da menoridade é uma falsa ideia de prevenção, é uma ideia de reação. Nós estamos trabalhando com a outra ponta do problema das infrações penais. Nós não estamos trabalhando nas causas, nós estamos trabalhando nos efeitos. Então esse é o grande problema que eu vejo. O senhor tocou no ponto interessante, que é o abandono do jovem, tanto pela família quanto pelo Estado. Esses jovens acabam ficando vulneráveis à ação de pessoas mais velhas que os utilizam para criminalidade. Seria interessante se tivesse, então, algum projeto que aumentasse a punição para as pessoas que se utilizam desses menores? Sim. Nós temos uma legislação vetusta, já ultrapassada, que trata do problema de nós desencaminharmos esses menores, né? Só que essa legislação precisaria ser revista, e tem uma lei específica sobre isso, e ela precisaria ser revista para primeiro, prever penas mais rigorosas que não seja meramente 1 ano, a ser somada à pena do indivíduo, e somente quando o menor realmente estiver desencaminhado, né? Mas isso é uma coisa que precisaria ser melhor analisada, mas precisaria ser feito. Nós temos que rever a nossa legislação exatamente para poder punir com maior rigor o maior que pratica crimes em companhia de menores. O ex-governador José Serra, ele deu declarações a favor da redução da maioridade penal e que se utilizaria de meios que não precisassem mexer na Constituição para fazer com que essas pessoas ficassem sob a custódia do Estado. A lei abre alguma brecha para isso? O artigo 228 da Constituição Federal é claro que a imputabilidade penal começa com os 18 anos de idade. O Código Penal também é claro, não vejo como alterando, não mexendo na Constituição, nós vamos poder alterar isso. O que nós temos que separar, Roberta, é o discurso populista de pessoas que estão preocupadas em aparecer na mídia e tentar conseguir, com isso, algum respaldo, com fins eleitoreiros, daquele discurso de quem quer mudar alguma coisa. Respeitosamente, eu sou juiz há 20 anos. Em 20 anos, eu nunca vi um governador ter a coragem de tomar alguma medida adequada com relação a esses menores. Nunca vi isso. Eu fui, antes de ser juiz, fui delegado de polícia, também não vi isso. Fui advogado, também não vi isso. E a verdade é que eu vejo é que as pessoas tentam criar situações para se projetarem. Não há uma política de Estado para a questão do menor abandonado, da gravidez precoce, do problema da marginalização, o esfacelamento das famílias, o problema da dependência de entorpecentes. Não existe. O que nós fazemos é o seguinte: começa a incomodar, uma área começa a ter um interesse urbano para nós desenvolvermos projetos arquitetônicos, tira aquela massa de espectros e joga para outro lugar. É isso que eu vejo, mas não vejo nada de concreto. Então, respeitosamente, eu acho que os políticos, antes de falarem muito, deveriam procurar discutir com o Poder Judiciário, com as pessoas que realmente trabalham com esses problemas dioturnamente, porque nós temos a solução. E nós não estamos preocupados em ganhar voto da população. E, na sua opinião, qual seria a solução? A minha opinião, a solução passa inicialmente por projetos de educação. Nós não podemos tratar a questão de violência sem tratar a família, sem tratar os jovens, sem educar. Nós temos que tratar o jovem no nascedouro, quando ele já começa a ir para as ruas e começa a vivenciar a vida em sociedade.
Então tem que ter uma educação mais adequada nas escolas, os professores precisam ser valorizados, precisa se dar salários dignos para esses profissionais. Como é que eu vou querer que alguém forme o meu filho pagando um salário de fome que a pessoa não tem condições de se manter com dignidade? Então qual é a dignidade que essa pessoa vai poder passar para o meu filho? Embora eu estou falando de uma coisa utópica, porque a grande maioria dos professores vão além dessa realidade e dão o melhor de si, levando às vezes até comida para as escolas para dar para os seus alunos. Nosso tempo chegou ao fim. O senhor tem alguma consideração para fazer? Eu gostaria de deixar claro para quem está nos assistindo o fato de que não é diminuindo a idade e colocando menores na cadeia junto com adultos que nós vamos mudar o Brasil. O Brasil precisa passar por uma reforma política com projetos de Estado, projetos que vão além de um partido político, além de um político especificamente, e que tem uma continuidade. É isso que nós precisamos. E nós precisamos que os nossos políticos tenham a humildade de ouvir os profissionais das áreas, para que possam dar soluções efetivas e não apenas teóricas. E aí vale para todos os políticos, para todos os partidos, para todos os estados. Muito obrigada. O Checkmate chegou ao fim. Agradeço a presença do juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira e a você, telespectador. Até o próximo programa.